Sério. Então, boa tarde a todas e a todos. É para mim um grande prazer estar novamente nesta cooperativa livreira, nesta associação tão importante para a vida cultural do Porto. Queria agradecer à Unicep mais uma vez a disponibilização do seu espaço para podermos apresentar o livro e conversar. A minha ideia era, após as nossas intervenções, podermos trocar ideias sobre o tema do livro, a Revolução de 74-75. E, portanto, muito obrigado à Unicef e muito obrigado ao público presente por aqui estar. Muito obrigado também aos dois camaradas coautores deste livro que tiveram disponibilidade para estar aqui no Porto, ainda que sejam de cá de perto, não é? Ele é cidadão do Porto e o Hugo é de Guimarães, portanto é quase. A minha intervenção é basicamente esta, é tentar dar-vos uma ideia do livro. O livro é fruto de um seminário que eu organizei no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova. Um seminário que tentou tratar 9 temas fundamentais da Revolução Portuguesa. E eu vou resumi-lo basicamente os vários domínios e muito brevemente os problemas que se tentaram responder. O primeiro problema que se tentou responder no livro foi o de saber como é que um golpe militar, que não deixou de ser um golpe militar, apesar das características que teve, se pôde transformar num processo revolucionário, numa revolução. Como é que um golpe militar, com particularidades históricas muito importantes, feito não por generais, não pelos oficiais superiores, generais, brigadeiros, coronéis, mas feitos pelos oficiais intermédios, como é que um golpe militar deste tipo pode abrir a tampa à explosão revolucionária que se seguiu. Esse é o primeiro problema ao qual se tenta responder no livro, e é o artigo que foi da minha autoria, o artigo que abre a obra. A segunda, digamos assim, a segunda vertente do livro, não vos vou dizer como é que se responde, que é para vocês lerem, e sobretudo para, na conversa que vamos ter a seguir, poder suscitar-se esse problema e responder, não é? Porque senão cada um começa a falar sobre o artigo que fez e isto nunca mais acaba, não é? Ao fim de 3 horas ainda aqui estamos. O problema foi este. Primeiro problema, como é que um golpe militar se transforma na revolução? Segundo problema, como é que evolui no quadro do PREC, do processo revolucionário em curso, como é que no quadro do PREC se desenvolve a revolução? É uma questão bastante que tem sido muito falada, escrita, investigada, mas relativamente complexa, porque a Revolução Portuguesa, mesmo do ponto de vista estritamente político, tem várias fases. Uma primeira fase em que o conflito principal ainda não é explicitamente entre o capital e o trabalho, mas entre duas fações que pretendem tomar conta militarmente da Revolução, política e militarmente. Uma é do spinolismo, que é uma espécie de regresso à pureza do marcelismo, quer dizer, era uma espécie de tentar fazer o que o Marcelo Caetano não fez, versus um MFA, um movimento das Forças Armadas, ou seja, versus um movimento de oficiais intermédios, com toda a sua complexidade, mas que se opunha a essa espécie de regresso ao passado que representava o spinolismo, regresso à forma marcelista da ditadura.
E portanto, este processo é um processo bastante agudo e prolongado na Revolução, vai praticamente desde o 25 de Abril, quando o Spínola entra no posto de comando da Pontinha e diz: meus amigos podem ir para casa porque eu já cá estou, não é? E é lembrado pelos oficiais, pelos capitães e pelos majores, que não só ele, isso não tem grande importância de lá estar, como se for preciso, os tanques estão na rua e reentram em ação. E portanto, esta luta, esta fase primeira, vai desde praticamente o 25 de Abril até à derrota que representa para o spinolismo a publicação das leis, da lei da descolonização, e a seguir, como reação desesperada a isso, a derrota da tentativa de golpe de 28 de setembro de 1974. É certo que o spinolismo ainda tentará o 11 de março, mas há aqui uma ruptura no 28 de setembro, na manifestação da maioria silenciosa que estava combinada com uma série de irrupções subversivas em Angola e Moçambique. E em Moçambique tem lugar, aliás, a tentativa de reação branca aos acordos de Lusaka, e em Angola quase que teve também para ter lugar. Tudo isso articulado pelo Spínola. Em 28 de setembro, a Iniciativa Popular, a Revolução Já, faz face ao spinolismo e inaugura, digamos assim, uma segunda fase de radicalização, da progressiva radicalização da situação, que tem um aceleramento no 11 de março, ou seja, nessa tentativa de golpe falhada de 11 de março de 1975. E quer se considere que esta segunda fase começa a 28 de setembro ou 11 de março, o que é facto é que essa é uma fase inteiramente nova na Revolução. E uma fase em que se coloca pela primeira vez para, digamos assim, o campo socialista da Revolução, o campo que quer uma sociedade e um regime socialista da Revolução, coloca-se a questão do poder. Esta segunda fase, a primeira fase foi tratada no livro pela historiadora, pela Maria Inácia Rezola, que faz, digamos assim, a atual presidente da Comissão Executiva das comemorações do 25 de Abril, e que faz a análise desse processo que vai do 25 de Abril até ao 11 de Março, praticamente. E depois, do 11 de Março até ao 25 de Novembro, o período de todas as tempestades, o período em que se discute para que lado é que cai o poder, e todas as contradições nos dois campos, quer o campo da Revolução Socialista, quer o campo que, em nome do socialismo, está contra a Revolução Socialista, dois campos com muita contradição interna, muito longe de estar homogeneizados, não é? E que culmina com o enfrentamento do 25 de novembro. Esse estudo, aliás excelente e bastante inovador, foi da autoria do Manel Loff, que trata no seu ensaio de explicar, do ponto de vista dele, sobre as origens e o desenlace do 25 de novembro de 75 como, digamos assim, a contenção da Revolução. Ou mesmo da contra-revolução. Enfim, sobre este assunto os historiadores têm várias opiniões. O que é o 25 de novembro no contexto do processo revolucionário, e esse e digamos assim, é o segundo ponto que eu queria salientar, que é a história política do processo revolucionário e das duas fases políticas do processo revolucionário. Um terceiro problema
que é um problema muito interessante e que tem suscitado controvérsia entre os historiadores, é saber se o processo revolucionário, com a iniciativa do movimento popular, o movimento popular das greves, que começa no dia 2 de maio, praticamente, não é? Quer dizer, há a grande manifestação do 1º de maio, no dia 2 de maio há dezenas de milhares de trabalhadores que começam a fazer greve, ocupar empresas, sequestrar os patrões e apresentar os seus cadernos reivindicativos. Isto é um processo que começa com toda a força logo logo, quando eu digo 2 de maio, digo metaforicamente, mas começa logo. Quer dizer, a questão é saber se a revolução, se no processo revolucionário há ou não uma situação de duplo poder, semelhante à situação da Revolução Soviética, ou mesmo em parte da Revolução Alemã, a Revolução dos Conselhos. E nós optamos nesta obra por, em vez de fazer uma discussão abstrata disto, dizer, há as comissões de trabalhadores, que são uma forma de órgãos de vontade popular, há mais ou menos em colaboração ou em conflito com os sindicatos, há as comissões de moradores, que são o povo organizado nos seus locais de habitação, há as unidades coletivas de produção, na reforma agrária, isto são órgãos de vontade popular e, portanto, em Portugal teria havido. Não há organizações de soldados, a não ser muito tardiamente já e relativamente pouca expressão, o Sul, não é? Mas isto configura ou não configura uma situação de duplo poder. Como sabem, uma situação de duplo poder é uma situação em que no processo revolucionário há 2 poderes. Um poder revolucionário centralizado e armado, como os sovietes, na Rússia, em que a partir de certa altura o partido bolchevique toma a hegemonia da organização soviética, sobretudo nas vésperas da Revolução, mas onde há uma disputa com os social-democratas e os bolchevistas, sobretudo depois de esmagado o golpe do Kornilov, ganham a hegemonia e portanto há uma direção centralizada e armada pelos sovietes dos soldados, que configura um poder paralelo ao governo provisório, em conflito com ele e que, em última análise, vence-o no processo revolucionário. Em Portugal, passou-se ou não se passou alguma coisa semelhante com isto? Também não vou responder, porque esta é a questão é uma questão que optamos neste livro por, em vez de discutir isto teoricamente, ou seja, abstratamente, fomos ao sítio, convidámos um historiador que tem feito trabalho de investigação e de escrita sobre o sítio onde se avançou mais do ponto de vista da organização revolucionária, sobretudo dos trabalhadores e dos moradores. Setúbal. É o Albérico Afonso. É a contribuição do Albérico Afonso para este livro, é estudar como é que isto funcionou no processo revolucionário em Setúbal, que é, apesar de tudo, um distrito de Setúbal, margem sul, que do ponto de vista do operariado, dos moradores pobres, é o sítio onde provavelmente a organização popular foi levada mais longe. Até porque em Setúbal houve uma coisa que não se passou em mais nenhum sítio: houve alguma ligação das organizações das comissões de trabalhadores e das comissões de moradores com organizações de soldados, que não havia, porque uma coisa é o MFA, que era um movimento de oficiais, outra coisa é a organização autónoma dos soldados e marinheiros, que houve, mas já muito tarde no processo revolucionário. E, portanto, no que respeita ao duplo poder,
nós apresentamos um estudo de caso. Um estudo de caso que é o caso de Setúbal. Um artigo cheio de novidades, de investigação, porque ele durante alguns anos esteve a fazer a investigação nos vários arquivos disponíveis dos sindicatos, do Estado, aqui e acolá, mas sobretudo operários e moradores pobres. E as enormes contradições que havia. Porque uma coisa é haver uma organização soviética que tem uma direção central maioritária, outra coisa é cada um dos 10 partidos de esquerda revolucionária terem a sua organização de comissões de trabalhadores e comissões de moradores, todas às guerras uns com os outros. Não é? Bom, eu não me avanço muito porque senão vocês começam a perceber o que é que eu penso e não é essa e não é essa a ideia, mas é preciso perceber isto para tentar perceber porque daqui passa-se para os erros mais evidentes. Não? Há uma historiadora, a Raquel Varela, que faz uma história sobre a Revolução, em que explica que há uma situação de duplo poder, que o poder estava maduro para ser conquistado, mas vem o Partido Comunista que não quer tomar o poder e vai tudo para trás. E isto, o que é uma simplificação grosseira da realidade, a realidade é bem mais complexa do que isto, é por isso que estas coisas não são análises. Quer dizer, isto não se pode fazer como se fossem slogans, como se fossem discursos partidários, ideológicos, não é? Tem que se ir às fontes, ler as fontes, organizar, perceber o que é que estava em causa. Toda aquela gente queria fazer uma revolução socialista, ainda que fosse vária a concepção de revolução socialista que havia entre o COPCOM e o PRP e o Partido Comunista Português e o MRPP e a UDP, a partir de certa altura que também apareceu, há concepções muito diferentes do que seja um poder socialista e concepções diferentes, conflituantes, mas também há momentos de colaboração, também há momentos de equilíbrio e há momentos de desequilíbrio. Do meu ponto de vista, o que resultou dali foi que se anularam uns aos outros. Não é? O campo da Revolução teve muito guido por essas divergências e, portanto, isso refletiu-se nessa questão de haver ou não duplo poder. É claro, quarta questão, não podíamos fazer este livro sem falar da reforma agrária. É um privilégio nós podermos contar como autor deste livro o ministro que legisla a reforma agrária no 4º e 5º governo provisório, ou seja, o professor Fernando Oliveira Batista, que faz um artigo, uma síntese notável sobre o que ele entendia como reforma agrária, dos instrumentos legais que utilizou e concebeu para a reforma agrária e das divergências, até ele não abunda muito nisso, mas percebe-se no livro das ideias que havia sobre o movimento de reforma agrária, sobretudo sobre que lugar tinham na revolução agrária, na reforma agrária, o pequeno e médio campesinato, que acabou por ser completamente captado pela direita, mas que não era esse o projeto que havia. Mas há um circunstancialismo que vai alienar do campo da revolução o pequeno e médio campesinato, mesmo do sul do país, não é? E também a existência de legislação importantíssima sobre reforma agrária na zona da agricultura familiar, ou seja, a norte do Tejo. A lei do arrendamento rural, a devolução dos baldios ao povo,
o fim dos fóruns e a extinção dos fóruns e desses vínculos medievais, antigos, o crédito agrícola de emergência, tudo isso são coisas que a contra-revolução progressivamente foi apagando, mas é uma política importantíssima à qual o Fernando Oliveira Batista deu uma enorme importância, porque ele percebe-se, ele é dos políticos nessa altura muito sensíveis a perceber que o mundo assalariado rural no processo revolucionário tem que ter como aliança o campesinato pobre, não é? O pequeno e médio campesinato tem que estar, se não tiver essa aliança, é isolado, cai tudo, e o que é facto é que vai perder mesmo, não é? Vão ser a ALA, a Associação Livre dos Agricultores, depois mais tarde a CAP, que vão conseguir captar o apoio desse pequeno e médio campesinato, apesar de medidas importantíssimas, que a lei do arrendamento rural é uma lei, estive a lê-la, aliás, há pouco tempo, por causa da leitura do livro, é uma lei avançadíssima para a época, uma lei, é uma lei tentar transformar o peso de um arrendamento feito em benefício dos senhorios para uma espécie de devolução progressiva da terra arrendada, ou da transformação da terra arrendada em terra dos rendeiros, a caminho da formação de cooperativas agrícolas de vária índole. Mas e é curioso como essa memória desapareceu. O Fernando Oliveira Batista, que deu uma atenção absolutamente singular a isso, porque a política de reforma agrária, havia duas políticas de reforma agrária, como aliás é explicado. Há uma política de reforma agrária capitalista do campo, que é transformar a agricultura em grandes empresas capitalistas de produção, que já havia, aliás, fruto da própria transformação do latifúndio nessas empresas, e outra política que era fazer uma política de reforma agrária antilatifundiária e anticapitalista. Uma coisa a caminho do socialismo. É essa, e é esse tipo de reforma agrária que o Fernando Oliveira Batista defende, defendendo que essa reforma agrária só pode ser feita se conseguir captar esse apoio, organizar o apoio progressivo do campesinato pobre. Porque o Fernando Oliveira Batista não tem a teoria, não tem, defende o contrário, em vários escritos dele, e eu estou de acordo com o que eles têm escrito, quem sou eu para estar de acordo, mas percebo o que ele diz, é que o campesinato pobre, ao contrário do que pensavam alguns do princípio do século XX, não tende a desaparecer, reproduz-se. E, portanto, é preciso que a Revolução saiba lidar com o campesinato pobre, ter políticas para o campesinato pobre. Não é apressar o seu desmantelamento, não é engoli-lo, não é proletarizá-lo de qualquer forma, é perceber que aquilo é um mundo que se autorreproduz e que se mantém e que, portanto, é preciso lidar com ele. E que foi muito importante na Contra-Revolução. Quer dizer, se a Contra-Revolução toma conta daquele movimento, aquilo... E, portanto, o Fernando Oliveira Batista é o autor do artigo, um artigo de síntese sobre a reforma agrária. E, portanto, esta parte da obra coloca-nos um problema, sobretudo o trabalho também do Manuel Loff, em ligação com isto. Porque é que a Revolução foi contida? Porque é que não se ganhou? Porque é que a Revolução Socialista foi, de alguma maneira, travada em Portugal? E agora não vou discutir os detalhes disso, mas é uma questão que o livro também, de alguma maneira, coloca e os autores tentam explicar. A Revolução foi mobilização e foi cultura e foi música. A música na Revolução,
o Hugo faz um brilhante artigo sobre, ele falará sobre essa música que vem antes da Revolução, a música que prepara a Revolução e a música que faz a Revolução. Eu na altura, eu tinha 27 anos quando foi a Revolução e participei intensamente nisto, em tudo isto, intensamente. E lembro-me, mas o Hugo depois dirá, tinha para mim que a Revolução Portuguesa utilizou mais a música da resistência ao fascismo do que criou música nova no processo revolucionário. Tenho essa sensação, não é? Enquanto nós vemos revoluções como a resistência italiana, como a Bella Ciao, a resistência francesa, o chant des partisans, a resistência russa mesmo, não é? Que criam movimentos musicais inteiramente novos. A ideia com que eu fiquei, seguramente errada, não é? É que se aproveitou esse património que já existia, mas que a criatividade musical, a inovação musical no processo revolucionário é uma ideia empírica que tenho, que não foi uma coisa extraordinária. Ou pelo menos a memória dela é a memória desse processo, e é essa memória que é objeto de estudo do Hugo, e ele nos dirá o que é que acha. Finalmente, na economia, optámos por fazer o Ricardo Noronha, que era para estar cá, mas não pôde estar por razões familiares, fez um ensaio sobre o que foi o planeamento económico na Revolução e na pós-Revolução. Sim, no período revolucionário, sobretudo de 75, 76, mas centrado na obra do Mário Morteira, que os mais novos já não se lembram dele, já morreu, aliás, professor de Economia, católico, progressista, professor de Economia, e que tentou inventar um planeamento socialista à portuguesa e deixou uma obra cujo estudo foi objeto do artigo desse nosso amigo, que foi meu aluno também. É claro, é um estudo parcial sobre o planeamento económico segundo o Mário Morteira. Mas a história económica da Revolução está em grande parte por fazer, não é? Grande parte. Até porque não é fácil fazê-la, porque como a Revolução teve vários momentos e vários ritmos, é preciso perceber como é que estas flutuações políticas do processo revolucionário que origem dão a que tipo de projetos económicos e de planos económicos dão lugar. O plano económico do do Melo Antunes e do Vítor Constâncio é um plano económico social-democrata, não é? Não tem nada de especial. Mas os planos económicos ligados às experiências do controle operário, das nacionalizações, etc., nomeadamente os trabalhos de João Martins Pereira sobre isso, mereciam, quer dizer, isto é um contributo, não é? Mas é um contributo muito interessante, mas penso que é um princípio de trabalho, porque o próprio Noronha fez um estudo muito interessante sobre a banca na Revolução, muito interessante, em que explica como as comissões de trabalhadores, a partir de certa altura, com a nacionalização da banca, têm um papel muito importante no plano e no planeamento, e as concepções de planeamento que havia
planeamento feito de cima para baixo, com o Estado a fazer o plano e a indicar os objetivos, ou planeamento de baixo para cima, é sempre a mesma discussão. E, portanto, digamos que isto é um princípio de trabalho de um longo caminho sobre a história económica da Revolução que está por fazer. Tivemos também o prazer e a honra de ter como autor do capítulo sobre a descolonização o general Pézara Correia, porque o general Pézara Correia esteve intimamente ligado, ele próprio, ao processo de descolonização em Angola e de uma forma geral, e, portanto, o artigo que eles aqui nos apresentam é uma espécie de relatório da sua experiência muito interessante, e é fantástico como um homem com 92 anos como ele ainda tem uma cabeça como se fosse um jovem. Ainda vai jogar ténis e andar a cavalo, portanto, quer dizer, e é um homem com uma juventude de espírito notável. Foi professor em Coimbra, continua a escrever com a cabeça muito viva, ativo, e dá-nos um excelente contributo na linha de outros contributos que ele preparou sobre a descolonização. E, finalmente, um último mistério da Revolução, não é mistério, mas aquele setor indispensável, mas que praticamente não muda nada com a Revolução. Estão todos ali, estão todos iguais uns aos outros e continuam todos na mesma, que é a política externa. Lendo o artigo do Pedro Aires de Oliveira, que é o artigo final também deste livro, vocês percebem, um país que tem nacionalizações, controle operário, reforma agrária, autogestão, para dentro, e depois com política externa, adesão à NATO, alinhamento com os americanos, tentativa de andar sempre a justificar-se de que estejam sossegados, que aqui isto é tudo a brincar, ou seja, se há domínio onde a superestrutura tradicional resiste, atenção, resiste e conspira contra, é a política externa. Porquê? Porque não se mudou nada. Eu tenho a impressão que só há um diplomata saneado, que é um tipo que fazia trabalho para a PIDE. Por acaso faziam todos, não é? Quer dizer, porque aqueles assessores do Ministério relatavam todos para a PIDE o que é que as pessoas andavam a fazer na Bélgica, na França, na Inglaterra. Aquilo está cheio de relatórios de bufaria para a polícia por parte daqueles cônsules e daqueles coisas que hoje são embaixadores, não é? E o Mário Soares, aliás, quando foi Ministro dos Estrangeiros, foi a primeira coisa que ele foi lá ao Ministério dizer: estejam sossegados que não vou mandar ninguém embora, não é? E, portanto, o que nós tivemos foi, por exemplo, como embaixador em Washington, durante um grande período da Revolução, um tipo que conspirava ativamente contra os governos provisórios, um conspirador, não é? Que depois, ainda por cima, fez as memórias a lavar-se a si próprio sobre essa conspiração. Portanto, a política externa o interesse da política externa é esse. É perceber como um país que está em profunda mudança revolucionária, internamente, em matéria de política, e isso ajuda-nos a perceber o 25 de novembro, não é? Quer dizer, há ali uma zona que está a olhar e está a pensar: esperem pelo balanço que eu já venho, não é? E isso é a diplomacia, claramente, a diplomacia. Eles estão ali à espera, à espera da sua oportunidade. Aliás, ouçam-nos agora nos debates em curso e vocês percebem como é que isto, em matéria de política externa, nunca se mexeu. E, portanto, há um capítulo essencial onde nada mudou, praticamente, que é os alinhamentos do país com
com o imperialismo americano, com a Europa, com a não sei o que, mas nada disso foi questionado. É que nem sequer houve, podia ser, mas houve um grande debate em Portugal sobre política externa. Não houve, até porque as forças revolucionárias estavam sobretudo preocupadas com a transformação interna, não é? E, portanto, a política externa foi assim uma espécie de... Eu não sei, o Manel, não sei se lembra, mas eu não me lembro de nenhum grande debate sobre política externa durante o PREC. Não me lembro. Assim, um debate... por exemplo, entramos ou não entramos na NATO? Ficamos ou saímos da NATO? O Partido Comunista, porque achava que não era prudente naquela altura, não sei o quê. A extrema-esquerda, porque também achava que, quer dizer, aquilo não interessava nada, depois logo se via, não é? E os outros porque achavam que era essencial estar na NATO, porque se fosse preciso a NATO vinha cá. Como aliás veio, não é? Veio por via secreta, por via indireta, por via do armamento, conspiração, etc. O apoio que os ingleses deram à contra-revolução, o apoio dos espanhóis à contra... Mas os espanhóis era a mesma coisa, não é? Mas os franceses, os americanos, os alemães e de que maneira. E, portanto, a política externa tem essa coisa, é que é de continuidade, não há ruptura na política externa. Porque não se mudou o corpo diplomático? Não sei. Sem dúvida que a manutenção dos embaixadores todos no mesmo sítio, nas mesmas funções, na mesma coisa, ajudou a essa continuidade, não é? O que é facto é que o interesse neste artigo do Pedro Aires de Oliveira é que provavelmente o autor até considera que isso é uma coisa interessante, porque há uma grande continuidade. Portugal foi sempre fiel à NATO, foi sempre não sei o quê, foi sempre não sei o quê. O que é facto é que na Revolução, a Revolução virou o país de pernas para o ar, mas na política externa ficou tudo na mesma. E é isto. O nosso livro é isto. Passa a palavra ao Manel, ao Hugo, para